pessoal ir entrando, né? Feche seus olhos aonde você estiver e vamos fazer uma oração com o Senhor, para o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado pela provisão, pela proteção, Pai. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui juntos, Pai. Obrigado pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo projeto da salvação, pelo projeto que o Senhor tem para a humanidade, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque todas as coisas são feitas por Ti e para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui na Tua dependência, Senhor, nós respiramos, ou falamos, ou pensamos, graças à Sua permissão, Pai, graças ao Seu amor, graças à Sua permissão, Pai. Quero te agradecer por tudo, Senhor. Eu vou pedir para o Espírito Santo de Deus vir sobre nós nessa noite, Pai, trazendo revelação à Tua palavra, Pai, trazendo sabedoria, discernimento. A Tua palavra nos diz que se eu pedir sabedoria, o Senhor nos dará, Senhor. Nós queremos a sabedoria do alto, Pai, essa sabedoria de Deus, Pai. Nós sabemos que a sabedoria humana é limitada, Pai, porque tem pontos que não tem solução, mas através da revelação da Tua palavra nós podemos caminhar, Deus, Pai. Eu te agradeço, te louvo, glorifico o Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro, amém. Amém, meus queridos. Adriano, Samira, paz, boa noite. Amém. Nós estamos aqui, então vamos entrar no Apocalipse capítulo 10, né? Nesse estudo que nós estamos fazendo Apocalipse. Já que andamos 10 capítulos, gente. Parece que não, mas a pandemia está rendendo, né? 10 capítulos do livro do Apocalipse, né? Espero que vocês estejam lendo também esse livro, até o ponto que nós ministramos, e que tivessem tendo uma nova revelação, enxergar esse livro de uma maneira diferente do que as pessoas dizem e do que a gente imagina e pensa, né? Então abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 10 e vamos fazer uma leitura para a gente ter uma visão panorâmica e vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo de Apocalipse, né? Então lá, e vi um outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo, e tinha nas suas mãos um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra. E chamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o qual nele há, e a terra, o que nela há, e o mar, no que nele há, e que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta e se cumprir o segredo de Deus, como anunciou os profetas de seus servos, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornara a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse: toma-o, coma-o, e fará amargo ao teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E a minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa
que profetize outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis, né? Então, Mary, Jonatas, paz, boa noite. O capítulo 10 é um interlúdio entre a sexta trombeta e a sétima, né? Novamente nós vamos ter um momento de interrupção dos acontecimentos. Deus sempre faz isso para que tenhamos a oportunidade, além do refrigério, do arrependimento. Nós vimos que no capítulo 9 terminou que com tudo aquilo que aconteceu, metade do mundo acabou, metade do mundo, das pessoas do mundo morreram, já tinham danificado a erva do campo, já tinham danificado a poluição do ar, já tinham danificado tantas coisas, com tanta coisa ruim acontecendo, e o povo ainda continuava não se arrependendo dos seus feitos, né? Fazendo as mesmas coisas, seguindo o seu próprio interesse, seguindo o seu próprio entendimento. Sabe? O grande problema é que quando nós queremos seguir nosso entendimento, Deus criou Adão e Eva e falou assim para eles: ou você anda na minha dependência, ou você come na árvore do conhecimento do bem e do mal e anda no seu entendimento. E Adão e Eva naquele momento optaram em andar no seu entendimento. E quando você opta em andar no seu entendimento, no seu conhecimento, você acaba optando por andar pela sua própria força e não na força de Deus. Quando você opta na dependência do amor de Deus, da graça de Deus, você tem a cobertura dele, né? A cobertura dele. Então, houve aí um interlúdio, né? Uma interrupção dos acontecimentos para que o povo pudesse se arrepender. O Apocalipse, do capítulo 10 ao capítulo 14, vai descrever os acontecimentos que ocorrerão na metade dos 7 anos da tribulação, né? No começo, o anticristo vai começar a sua conquista prometendo proteger, inclusive os judeus, e ajudar a reconstruir o templo em Jerusalém. E você viu o mundo na situação que nós terminamos o capítulo 9, a situação caos, metade do mundo tinha morrido, problema de financeiros, econômicos, né? Problema de convivência, né? De alimentação, ar poluído, e tudo isso gerando um caos, e as pessoas querendo alguém que resolvesse esse problema. E o anticristo, ele vem com a promessa de resolver esses problemas e ao mesmo tempo prometendo aos judeus a reconstruir o templo em Jerusalém, né? Ele vai vir como amigo dos judeus. Depois ele vai romper o trato, né? E vai invadir o templo, nós vamos ver mais para frente, e vai perseguir o povo judeu. Isso nós vamos ver mais para frente, né? Por mais difícil que pareça o acontecimento da tribulação, o testemunho de Deus continua presente no mundo. Em Apocalipse 10 e 11, nós vamos ver 3 testemunhos importantes acontecendo, né? Então, o primeiro acontecimento é o anjo forte. O segundo acontecimento são as 2 testemunhas especiais. E o terceiro acontecimento vem dos anciões do céu, né? Então, são esses 3 acontecimentos que vão acontecer no capítulo 10, no capítulo 11, para que Deus dê testemunho da sua benevolência, da sua misericórdia e da sua graça. Pastora, bem, né? E então, o primeiro testemunho foi o quê? Do anjo forte, que nós lemos no começo. Nós tivemos um estudo sobre anjos, que nós fizemos 3 ou 4 segunda-feiras, não lembro direito. Para vocês entenderem, porque nós vamos falar muito sobre anjos, né? Então, para vocês entenderem, terem uma noção do que significa os anjos, né? Então, daqui para frente nós vamos falar muito sobre anjos, né? O testemunho do anjo forte. Há 60 referências a anjos no livro de Apocalipse. Há 60 referências a anjo. Né? Nós sabemos que eles constituem um exército de Deus enviado para realizar o seu propósito aqui na terra. Né? Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados
para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então a palavra anjo significa mensageiro. Então eles são mensageiros de Deus. E são espíritos ministradores que são enviados para servir a nós. Né? Então os anjos, eles têm essa função, né? Repete o 2 e o 3 de testemunho. Vou repetir, peraí. Primeiro, anjo forte. Segundo, as 2 testemunhas especiais. E terceiro, o ancião do céu. Deu para notar, Sérgio? Então, testemunhas especiais e dos anciões do céu. Em Apocalipse 10, versículo de 1 a 4, descreve um anjo admirável. Né? Nós vimos um anjo forte, né? Que tem todas as características de Jesus Cristo. Né? Bom, eu vou explicar alguma coisa e depois a gente vai chegar a uma conclusão. Em Apocalipse 5, 2, diz assim: eu vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Né? Então, todos os anjos distinguem pela sua força, todos eles são fortes. Nós falamos sobre isso no estudo dos anjos, que os anjos são fortes, que são espíritos, né? Espíritos do Senhor, espíritos celestiais, né? Em Salmo 103, 20 diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra, né? Então, fala que os anjos são fortes, né? Mas existem anjos com mais forças e mais autoridade. Nós vimos isso quando nós estudamos os arcanjos, né? Os serafins, né? Os querubins. Nós vimos que existem categorias de anjos, né? Que tem mais autoridade e mais força. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 3, diz assim: e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante o que? A esmeralda. Então o arco celeste, nós falamos lá no começo, quando falamos de Apocalipse 4, ele simboliza o que? É um sinal da aliança de Deus, né? O arco-íris é um sinal da aliança de Deus, que Deus fez com Noé. Então é o arco-íris, na realidade lá, aqui a gente vê ele parcial, né? A gente vê uma parte desse arco-íris, mas lá o arco-íris está completo, né? Diante do trono. Esse arco estava o quê? Diante do trono de Deus. E agora onde ele está? Na cabeça do anjo. Então nós vimos que nós estamos definindo quem é esse anjo forte. Então primeiro, esse anjo forte é provavelmente um anjo com muita autoridade, né? E ele tinha o que? A aliança, o arco na sua cabeça. Esse anjo era investido de autoridade porque ele levava na cabeça a aliança de Deus, né? E nós temos lá em Mateus capítulo 28, 18, diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso está falando de Jesus, né? Jesus falou que é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Então nós vimos que esse anjo tem poder. E aqui nós vemos em Mateus que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. É a aliança com Deus, né, que nos dá a autoridade, né? Em várias ocasiões Deus é identificado com nuvem, né? Nós vemos que esse anjo, ele estava o quê? Cercado de nuvens, né? Então conduzido o povo lá em Êxodo 16:10, se quiser anotar Êxodo 16:10, o povo era conduzido por uma nuvem, né? No Monte Sinai, na entrega da lei, também com uma nuvem, lá em Êxodo 19:9. Então, a ascensão de Jesus foi recebida por uma nuvem. Então, a nuvem simboliza a presença de Deus. A presença de Deus. Podemos dizer que essa nuvem aqui representava o quê? A presença de Deus. Então, nós vemos um anjo poderoso, um anjo forte, com autoridade e debaixo, com a aliança de Deus, debaixo da presença de Deus, né?
E o fato do rosto do anjo ser como o sol corresponde à descrição de Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandecesse. Então, Jesus Cristo, esse anjo, ele tinha o quê? A aliança de Deus, ele tinha a presença de Deus, ele tinha autoridade e ele tinha um rosto, né, descrito aqui em Apocalipse 1,16 de Jesus Cristo, né? Descrevia também os seus pés, Apocalipse 1,15, e os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, né? E sua voz como rugido de leão, Apocalipse 1,15b, e a sua voz com uma voz de muitas águas, né? Que anjo é esse então? Que anjo é esse? Esse anjo é o próprio Jesus Cristo, é ele mesmo. Quando nós estudamos sobre anjos, nós falamos que o anjo do Senhor no Velho Testamento simbolizava Jesus Cristo, mas que no Novo Testamento o anjo do Senhor simbolizava um anjo que era da parte de Deus, que Jesus Cristo tinha se manifestado em carne e não havia necessidade de ele se manifestar como um anjo. Por isso que existem algumas vertentes que diz que esse anjo é um anjo que tinha muita autoridade, muita força, mas que não era Jesus Cristo, que vinha da parte de Deus. Mas se a gente analisar todas as características de Jesus Cristo e desse anjo, nós vamos ver que essas características batem, e que de uma maneira que eu não sei explicar como, Jesus se faz presente como um anjo, né? Contradizendo o que estava acontecendo no Novo Testamento, mas ele se faz a presença é manifestada através de uma maneira angelical, né? Trata-se de uma manifestação temporária e com um propósito definido. É algo temporário com um propósito definido. Nem tudo na Bíblia é para se repetir. Por exemplo, existe na exegese um princípio que diz o seguinte, que tudo que se repete 3 vezes tem um vínculo que pode se repetir. Agora, tem coisas que aparecem uma vez só com um propósito específico. Por exemplo, Jonatas andou na barriga de um peixe. Quantos cristãos você já viu depois disso andar na barriga de um peixe? Nenhum mais. Nem depois e nem antes de Jonatas. Por quê? Teve o quê? Teve um momento específico e um propósito para aquilo. Dessa mesma maneira, Jesus Cristo, eu acredito dessa maneira, se apresentou como anjo porque tinha um propósito. Um propósito. Qual é o propósito aqui? Um propósito de salvação, de arrependimento, um propósito de transformação de vida, um propósito de tentar mudar o rumo de muitas pessoas que estavam caminhando para a perdição. Então existia um propósito de Deus, e por isso que Jesus Cristo se apresentou com um propósito. Lá nós vimos em Apocalipse 4 que as pessoas choravam porque ninguém podia abrir o livro. Aí falou, não, o leão da tribo de Judá, ele sim tem autoridade para abrir o livro, certo? E esse anjo chegou com o livro aberto. Não é o mesmo livro. Aquele livro era um livro completo, com toda, como vou dizer, com todo o propósito, projeto. Esse livrinho João coloca como livrinho, é um propósito menor, um propósito específico. Não é todo o propósito, mas é um propósito específico para aquele momento e para aqueles dias. Nem tudo iria ser revelado naquele momento. Por isso que João viu, e o anjo falou assim, não escreva tudo, só vê, mas não escreva tudo. Cele, guarde, porque tem coisas que vão acontecer lá na frente.
É uma questão de maturidade, de entendimento e de momento para aquilo. Nós vamos entender. A postura desse anjo é de um conquistador, tomando posse do território. Certo? E nós vimos lá, e na palavra de Deus, nós vemos, e tem uma passagem muito legal, em Josué capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim: E sucedeu que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levante-te, pois agora, e passa esse Jordão, e tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como disse a Moisés. Então, o nosso Deus é um Deus de conquistador, que conquista território. Na realidade, o território que Deus quer conquistar nesse momento é o meu território, a minha vida, a tua vida, a vida dessas pessoas. É isso que Ele quer conquistar nesse momento, né? Bom, o trovão aqui representa o que? A voz de Deus. Nós já vimos em Apocalipse, né? Lá para trás, que trovão representa a voz de Deus. Lá em João capítulo 12. Estou indo muito rápido ou tá legal? Dá um joinha se tá bom, senão eu diminuo um pouquinho aqui. João 12, 28 a 20, versículo 28 e 29, diz o seguinte: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, o que ouvia, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Então, o que acontece? A voz de Deus vem como trovão. O trovão, para muitos, é voz de Deus, é a voz clara de Deus. As pessoas, os filhos de Deus, eles vão escutar a voz de Deus. A Bíblia diz que no mundo tem muitas vozes, mas os meus filhos conhecem a minha voz. Os meus filhos conhecem a minha voz. Então, o que é trovão para os outros, para nós é voz de Deus. É uma voz audível. Vocês estão entendendo? Agora, para a multidão é trovão. Para a multidão é trovão. Por isso que João entendia o que o trovão estava dizendo. João entendia, para muitos que estavam ouvindo era o trovão. Mas para João era Deus falando com ele. Era Deus falando com ele. É a mesma coisa que orar em línguas. Mesma coisa. Em Apocalipse, ele diz o seguinte, que o trovão para os filhos é revelação e para o mundo é juízo, né? Deus selou a sua palavra porque não era hora de revelar. Não adianta especular, não era hora de revelar. Em Apocalipse de 5 a 11, diz assim, presta atenção. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, você vê, o anjo estava sobre o mar e sobre a terra, dá uma intensidade de domínio mundial, né? Poder, autoridade. Jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nele há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Mas os dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o que? O segredo de Deus. O grande segredo de Deus. Como anunciou os profetas e seu servo. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-me: dai-me o livro. E ele disse: toma-o, coma-o, e fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será como mel. Então eu tomei o livrinho na mão do anjo, comi, e a minha boca era doce como mel. Havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis,
Então, essa declaração, ela é espantosa não só pelo seu conteúdo, mas na forma que ele foi transmitida para João. Você imagina um anjo, você fala, mas pastor, você não falou que esse anjo é Jesus Cristo? Mas ele levantou as mãos para o céu de maneira solene, né? E fez um juramento. E ele falou assim, mas se ele é Jesus, se ele é Deus, porque ele precisou jurar para mostrar que a palavra de Deus, que Jesus representa a palavra de Deus, é fidedigna, real, verdadeira, autêntica. Deus jurou para Noé, Abraão. Em Apocalipse 10:6 fala sobre o Deus Criador, né? E com o termo não demora, né? Indica que Deus tem misericórdia e longânimo. Por que ele fala que não demora? Ele falou, gente, isso o tempo não vai demorar muito. Então é momento de nós arrependermos. É momento de arrependermos. Lá em 1 Pedro 3:9 diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham a se arrepender. Apocalipse 10:7 diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Existe uma frase no mundo que Deus tarda, mas não falha. É mentira. Deus nunca tarda. É que o Cronos é diferente do Kairos. O Cronos, nosso tempo, é diferente do tempo de Deus. E ele falou assim, parece que o tempo está cumprido, mas não está não. Porque Deus é longânimo, porque tem muita gente para se arrepender. Tem muita gente para vir para Cristo. Tem muita coisa para ser feita ainda. E o grande segredo de Deus, sabe qual que é? É o tempo. É o tempo. O tempo é o grande segredo de Deus. A Bíblia diz lá em Marcos 13:32, diz que, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. É o tempo. Mateus 13:10-12 diz assim: e acertando-se dele os discípulos disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? Ele respondeu, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo será tirado. Está falando do tempo. Deus dá o tempo. Se a gente não remir o tempo, se a gente não usar esse tempo com sabedoria, esse tempo é tirado de nós. É tirado de nós. O grande segredo, o grande mistério de Deus é o tempo. Deus é Senhor do nosso tempo. Ele dá o nosso tempo para a gente administrar. E por isso nós temos que administrar esse tempo bem. Eu falei ontem sobre remir o tempo. Eu falei que se a gente não falar, pastor, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Não é que você não teve tempo, você não quis. É diferente. A gente tem que priorizar o que é importante. Muitas vezes priorizando o que não é importante, o que não é essencial. O que não é essencial. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu estou terminando, gente. Eu vou terminar isso aqui, que não falta muito aqui para a gente terminar o capítulo 10, tá? Não falta, acho mais 5 minutos eu termino aqui, tá? Deixa eu ver, eu corri agora. O sinal para o cumprimento desse mistério é o toque da sétima trombeta. Os anjos vão começar a derramar as taças, as quais consumou, encheu a cólera de Deus. Então a cólera de Deus, o juízo de Deus está enchendo taças. Taças. A Bíblia diz o seguinte, que quando Sodoma e Gomorra, a iniquidade subiu de tal maneira que encheu as taças da cólera de Deus, da ira de Deus, do juízo de Deus, e Deus resolveu acabar com as duas cidades.
Então Deus esse anjo ele vai, na sétima trombeta, ele vai derramar as taças do juízo, da cólera de Deus. João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 1:14, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O verbo é a palavra, né? Então, esse livrinho simboliza o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Devemos comer essa palavra até ela virar a nossa carne, a nossa vida. Até ela fazer parte da nossa vida, que não dá mais para separar uma coisa do outro. A carne, a palavra é boa, é agradável, adoça a nossa boca com mel, sim, porque fala de salvação, fala de misericórdia, fala de graça, fala de promessa, mas também ela amarga o estômago, que ela fala de transformação, ela fala de mudança de vida, ela fala de abrir mão do nosso ego, abrir mão da nossa vontade, e isso amarga nosso estômago. E é interessante que a boca é algo que sai de dentro e vai para fora. E a amargura é dentro de nós, porque a transformação ela tem que começar de dentro. Então ela começa amarga no nosso estômago, mudando, vai subindo, e quando sobe na nossa boca, ela sai como mel. Ela sai como doce. Ela adoça a boca. Amarga as nossas entranhas e sai como mel. Glória a Deus. Lá, por isso que ele aqui que ele faz? Ele induz e fala: João, come essa palavra, João. Mas antes que as coisas que vão acontecer da sétima trombeta, antes disso, pregue essa palavra. Leve essa palavra, leve aos reis, leve aos príncipes, leve às nações, leve essa palavra. Anuncie essa palavra. Fala, é por isso que a gente fala, compartilhe os vídeos, fale, leve, motive as pessoas a entrar nas lives, motive as pessoas a ouvirem, a lerem a palavra, discipule as pessoas. Lá em Mateus 28:19, dá uma ordenança de Deus: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa palavra, para sair como mel, ela tem que gerar vida. Ela tem que gerar vida. Tá? Então, eu terminei aqui, eu só vou falar um resumo, só para a gente ter uma noção, e na semana que vem a gente vai para o capítulo 11. O intervalo entre a sexta e a sétima trombeta esvazia, enfatiza vários fatos importantes entre eles. Primeiro fato: Deus e seus servos sempre são mais fortes do que o diabo e seus seguidores. O anjo forte do Senhor tem poder sobre a terra e o mar, enquanto que o destruidor recebeu autoridade por alguns meses sobre os gafanhotos. Você lembra? Foram 5 meses que o destruidor recebeu, né? Segundo, Deus faz muito mais do que revela aos seus servos. O sétimo trovão serve como exemplo. Tem coisas que Deus faz na nossa vida, tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida e nós não ficamos nem sabendo, porque não é revelado. Terceiro, a sétima trombeta anunciará o cumprimento do mistério de Deus. É o tempo que está chegando, é a hora que está chegando. Quarto, a missão do servo de Deus tem seu lado doce, mas inclui também a amargura de pregar a pessoas condenadas por sua rebelião. Tá? Então, agora nós vamos ver no próximo capítulo as 2 testemunhas e depois a sétima trombeta, tá, meus queridos? Obrigado pela paciência de estar aqui com a gente, e vou orar com vocês agora para nós encerrarmos essa live, e depois, se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode mandar, tá? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer porque Tu és o Deus
Tu és o nosso anjo forte. Tu és nossa garantia, Pai. Tu és nossa salvação, nosso porto seguro, Pai. Tu és a pedra fundamental da nossa vida, Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, que se não fosse por isso, já seríamos sido consumidos, Pai. Quero te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor, Pai. Que essa palavra possa remover as coisas que estão em nossas entranhas, no nosso ser, e que nós possamos caminhar de acordo com a tua vontade, que da nossa boca saia mel, saia palavras doces, Pai. Senhor, usa a tua igreja, usa a minha vida, usa a vida dos teus servos que estão conectados, Pai. Eu quero abençoar a cada um que está conectado. Eu quero abençoar, Senhor Deus, a cada família aqui conectada. Senhor, nos proteja, nos livre do mal, nos livre de contaminação, Pai. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, Pai. Guarda essa nação, Pai. Tem misericórdia dessa nação, Senhor Deus. Que a tua mão esteja sobre o Brasil, Pai. Que a tua mão de graça, de misericórdia esteja sobre esse país, Senhor Deus, Pai. Que haja um mover, uma manifestação do teu Santo Espírito nesse país, Pai. Nós estamos num intervalo, nós estamos num momento, Pai, de reflexão, Pai. E que nós possamos sair daqui fortificados, Pai. Eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Obrigado. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.